Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Você, como eu, deve estar sentindo na pele e no bolso a complicada realidade econômica do nosso país, não é verdade? Nossa moeda está bem desvalorizada, inflação lá em cima, os preços subindo cada vez mais. Quando nós vamos ao supermercado fazer qualquer compra, deixamos um dinheiro, um valor considerável, não é verdade? Nós estamos vivendo uma realidade econômica delicada e, infelizmente, quando olhamos para o Ministério da Economia, para os nossos gestores, não vemos soluções muito eficazes. Pelo contrário, parece que a única solução que o nosso ministro tem é elevar os impostos. Nós já chegamos agora no mês de julho a 2 trilhões de impostos arrecadados. E o argumento continua o mesmo: precisamos de mais impostos, de novas taxas, porque senão a conta não fecha e o governo não conseguirá pagar as suas contas. Veja bem, o país como o Brasil, com tantos recursos naturais, com a população ativa considerável, continua sendo o eterno país do futuro. Você já deve ter ouvido falar desse ditado, né? O Brasil, um dia, no futuro, será um país próspero, será um país rico. Mas, infelizmente, os dias atuais mostram que nós estamos um pouquinho distantes disso, porque não há qualquer medida eficiente sendo proposta, nenhuma solução aparente, e nós continuamos pagando cada vez mais impostos. Isso prejudica os mais pobres, isso prejudica aqueles que podem empreender e gerar emprego, ou seja, toda a nação é prejudicada. Mas quando nós falamos sobre riqueza de um país, sobre um país ser próspero, ser rico, nós entramos em um dos temas importantíssimos para a economia. Durante a história do pensamento econômico, várias escolas tentaram pensar qual seria o segredo ou a solução para um país abandonar a pobreza e alcançar a prosperidade e a riqueza. Por exemplo, na época das grandes navegações, a forma de pensar era o seguinte: um país é rico se ele tiver muito metal precioso. Era a ideia do metalismo. Quanto mais metais preciosos, mais rica uma nação será. Então ela tem que ter ouro e prata em seus cofres. Não é por acaso que as nações que fizeram as grandes navegações, como Portugal, Espanha, depois a França, buscavam sempre encontrar metais preciosos. O tempo passou e alguns pensadores da economia ficaram conhecidos como fisiocratas, porque eles diziam que a riqueza de um país não estava em metais preciosos, mas estava na terra, nos recursos naturais de um país. Anos depois, vai surgir uma teoria, como por exemplo, com Adam Smith e outros pensadores, que vai mostrar que, bem, os recursos naturais são importantes, mas o segredo está no trabalho, na divisão do trabalho. E esses pensadores concordavam até com os fisiocratas em um ponto: quanto mais liberdade você der para a sociedade, para os indivíduos colocarem seus talentos, empreenderem e poderem gerar emprego, gerar riqueza, colocarem sua criatividade em prática, mais prosperidade será gerada para um país. Então eles defendiam a questão da liberdade econômica. O tempo passou, queridos, e na economia surgiu um conceito bem interessante que foi exposto por Robert Bailey, chamado de capital intangível, ou seja, o capital que nós não podemos tocar. Os economistas já chegaram à conclusão que não basta um país ter recursos naturais e capital para ser rico. Ele precisa do chamado capital intangível. E o que seria esse capital intangível e o que ele tem a ver com a nossa história? O que ele tem a ver com o Brasil e com esses dias tão conturbados que nós estamos vivendo? Bem, capital intangível é o conjunto de instituições e de elementos que possibilitam um país ser próspero. E quais elementos são esses? Por exemplo, os economistas destacam a confiança entre as pessoas, por exemplo, no momento de firmar contratos. Os economistas também destacam a necessidade de leis claras, de justas, leis justas, de um judiciário íntegro e, um ponto importantíssimo, um governo eficiente. Ou seja,
Não basta você ter recursos naturais, não basta você ter capital, é necessário que você tenha leis claras, objetivas, contratos sendo de fato cumpridos, um judiciário organizado, instituições sólidas e um governo eficiente. Para você ter uma noção, na pesquisa que foi feita, um mexicano, por exemplo, chega a ser 5 vezes mais eficiente nos Estados Unidos do que no seu próprio país. Por quê? Por causa do chamado capital intangível. Para você ter uma ideia, trazer alguns dados para vocês aqui. Por exemplo, nessa pesquisa feita e destacada, por exemplo, pelo Robert Bailey no livro Os Segredos da Riqueza Intangível, chegaram à conclusão que 80% da riqueza dos países considerados ricos está no capital intangível e o restante no seu capital e nos seus recursos naturais. Ou seja, a prosperidade deles está nas suas instituições e na eficiência das suas leis e do governo. Para você ter uma ideia, a Suíça, de 0 a 100 pontos na questão do direito das leis, alcançou a nota de 99,5, enquanto os Estados Unidos alcançaram uma porcentagem de 91,8 na questão das leis e do direito. São países prósperos. E boa parte dessa prosperidade está relacionada com o capital intangível. Para você ter uma ideia, a média dos países membros da Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica é de 440 mil dólares. Só que preste atenção, desse valor, 440 mil dólares, 10 mil diz respeito a capital natural, já 76 mil dólares ao capital produzido. E veja bem, 354 mil dólares diz respeito ao capital intangível. Ou seja, os economistas já perceberam que a grande diferença que faz um país ser próspero, rico, está nas suas instituições, nas suas leis e na eficiência do seu governo. Nós estamos vendo aí nos dias de hoje esse embate entre Estados Unidos e Brasil. Nós já percebemos que tem muita frase de efeito, muito populismo no que é falado, mas na verdade, o que vai fazer a diferença é a capacidade do governo em ser um bom gestor dos recursos do país, a fim de que o país de fato seja próspero. Mas infelizmente, por enquanto, o que nós estamos vendo são discursos acalorados, mais imposto e pouquíssima eficiência na gestão dos recursos. Países como Suíça e Estados Unidos já mostraram que o que faz a diferença é o capital intangível, são as instituições, é a eficiência do governo. E a gente espera que um dia o nosso governo, os nossos governantes percebam isso, para o bem daqueles que empreendem, daqueles que geram um emprego, da população de modo geral e especialmente da população tão carente do nosso país. Você conhecia o conceito de capital intangível? É um conceito fundamental dentro da economia. Cada vez mais se destacam trabalhos e pesquisas a respeito do papel importantíssimo das instituições na economia de uma nação, na economia de um país. Bem, mais uma vez eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e entes queridos e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Esse aqui é o canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio. Até o próximo vídeo, fique com Deus, um grande abraço.